Então, convidamos agora o professor, administrador e consultor Luiz César Vasques para a sua palestra. Bom dia. Bom, há mais de 30 anos eu me tornei professor de administração porque eu gerenciava uma área de administração e recebia alunos como estagiários. E percebia que muitas coisas que a gente precisava na empresa, nós não tínhamos naqueles estagiários, eles não conheciam. E eu discutia com diretores de faculdade, o professor Vitorino era um coordenador na Uniswan, e uma hora o Vitorino me desafiou. Ele disse: olha, você reclama tanto, por que você não vem aqui para dar aula? Eu fui, isso em 1991, e nunca mais saí. Né? Como professor, depois me tornei coordenador de curso, diretor, e fui por 10 anos procurador institucional de uma instituição de ensino. Então eu vivi um processo de entender o que eram as diretrizes e qual a influência das diretrizes na formação daquele egresso que ia para o mercado de trabalho, que era exatamente o que eu tinha sentido, a necessidade de que isso acontecesse. Então eu resolvi, dentro desse processo de diretrizes, falar do processo de formação de administradores. Como é isso? Aonde se insere nesse processo de formação a diretriz curricular. Né? E por que isso aconteceu? É claro que quando eu comecei a dar aula, eu ainda tinha os currículos mínimos. Né? A gente viu que em 96 a LDB traz a questão da flexibilidade dos currículos e a partir dali que foram criadas as diretrizes curriculares. Mas nós temos já diretrizes desde aquela época. O que a gente está tratando hoje é da nova diretriz, mas a gente vinha com diretriz e a diretriz participava desse processo. Então eu vou resgatar um pouco desse processo para a gente entender isso e o que acontece que, por mais qualidade a gente tem, essa nova diretriz, ela tem o próprio parecer antes da diretriz faz uma análise muito boa do momento atual. Né? O que isso ia acontecer. Quando a gente lê o parecer, a gente já sabe e vê o que acabar vindo na frente. Né? É muito importante, uma grande modificação que a nova diretriz traz é a questão da relação prática-teoria. Né? Que, de alguma forma, as diretrizes eram muito focadas em conteúdo. E, de alguma forma, também, a nova diretriz tenta mostrar que esse processo é muito importante, inclusive com relação à metodologia de ensino, que é uma outra discussão. Agora, então eu vou cuidar do processo. A gente sabe que gestão, o que é? É um conjunto de conhecimentos codificados e o foco é obter resultados. Então eu vou analisar esse processo, assim, qual é este resultado que vai produzir aquele aluno que interessa para a sociedade. Componente de um processo. A gente tem que entender que existe uma lógica de transformação a partir de insumos que geram um determinado produto. E esse produto é o que atende uma necessidade. Né? É importante muita gente entender, como professor de marketing, por exemplo, de discutir o conceito do Levi. Ninguém compra uma máquina de furar. Todo mundo compra o furo na parede. Então, se eu criar uma nova metodologia, se eu criar um novo produto e que eu faço o furo da parede com uma qualidade melhor ou com um custo melhor, a máquina de furar se torna desuso. A gente sabe a questão da máquina de escrever. Né? O que tem uma máquina de escrever hoje, a não ser uma peça de museu? Então, a gente precisa entender isso. Os produtos existem para atender uma necessidade. E a gente vai falar disso e saber que todo esse processo está calcado nesse triângulo e não tem como mexer.
Quando a gente está falando de diretriz, ela faz parte do componente que a minha estratégia para atender esse produto final é ou eu vou trabalhar com pessoas ou eu vou trabalhar com tecnologia. E o processo comanda isso. Então, eu sei que existem formas de eu atingir um resultado usando, por exemplo, a EAD. Existem outras formas que a EAD não é a melhor metodologia. A melhor metodologia é uma discussão. É uma discussão com o professor conduzindo. Este processo de criar esse resultado e atingir esse resultado passa por essa discussão. O que o Freitas traz. Esse projeto pedagógico é criado por professores que conhecem esse processo e sabem e precisam discutir e aplicar a melhor metodologia para isso. Bom, isso é um conceito que a gente costuma usar de que o cliente de uma instituição de ensino e de um egresso é a sociedade. E que, de alguma forma, a instituição de ensino precisa encarar que o aluno é o seu produto. E esse produto precisa atender a necessidade da sociedade como um todo, da melhor forma possível. Então, eu tenho que encarar o aluno, por mais que ele seja o cliente que paga a conta, mas ele é o produto. Ele não é efetivamente o cliente que a sociedade precisa. O cliente é a sociedade. As diretrizes curriculares nacionais são requisitos definidos pela sociedade. Então, a sociedade diz, olha, você pode formar, você vai diplomar, você vai colocar no mercado alguém que, por ser diplomado, está habilitado a atingir esses conceitos. Não é uma coisa específica, você tem flexibilidade de cada lugar fazer. Na hora que eu tenho um curso de gestão numa área pesqueira, gestão da pesca talvez seja muito mais importante. Então, ela precisa ser adequada a isso, mas é o que a sociedade naquele lugar precisa. Por mais que esse diploma seja nacional e alguém pode estar formado nesse lugar e depois ir prestar serviço do outro lado do país. E está habilitado para isso. A gente não pode esquecer isso. As DCNs são previstas na legislação, e aí a legislação prevê isso. Bom, esse grupo de professores que definem o projeto pedagógico, isso também está previsto na lei, que é o núcleo docente estruturante. Então, o NDE, previsto em lei, que tem regras para ser formado, ele, no curso de graduação, ele tem quais as atribuições? Ele acompanha o processo, ele atua no processo, na concepção e na consolidação, e ele atualiza o processo pedagógico. E atualiza isso constantemente. Então, ele tem que estar reunido constantemente para que faça com que esse processo sempre atinja o melhor resultado. É muito difícil a gente trabalhar numa gestão de uma empresa que cria um produto que leva 4 anos para ficar pronto. Então, eu tenho que pensar naquele produto que vai ser colocado na sociedade, desde o primeiro momento que ele ingressa, para que ele faça o resultado dele 4 anos depois. É uma coisa muito difícil com essa mudança que a gente tem a todo momento. Então, durante o período, muitos ajustes precisam ser feitos. E quantas pessoas começaram o seu curso com um determinado currículo e durante o período esses currículos foram mudados. Bom, a gente tem que entender que mais de 75% dos egressos do ensino superior hoje estão saindo de instituições privadas. Né? Isto é, a partir da Constituição de 88, isso foi definido. O ensino é livre, a iniciativa privada atendida às seguintes condições: cumprimento das normas e autorização e avaliação periódica. Então, eu concedo como Estado que a iniciativa privada atue nisso, mas eu tenho a responsabilidade de garantir a qualidade disso. E que começa a ser um problema também. A gente tem todo o interesse da sociedade e isso vira um produto comercial.
que faz com que as instituições vivam disso e deem resultado para isso. E no momento que eu tenho ação na Bolsa, esse resultado precisa gerar um resultado financeiro substancial para valer a pena. A gente tem que pensar nisso. Mas a gente continua precisando pensar que esse aluno egresso tem que atingir o objetivo, que é resolver os problemas da sociedade, como gestor, no curso de administração. A LDB reforça essa questão da autorização e ela fala de avaliação regular. A gente tem um ciclo e esse ciclo deveria ser de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos, a gente tem uma avaliação e a gente reautoriza que aquele curso exista. É claro que esse processo é um processo complexo. E para isso, em 2004, foi feita uma nova regra para isso, que é o SINAS. E o SINAS diz que esta garantia de que o produto tem qualidade acontece de algumas formas. E na questão dos cursos, é uma avaliação externa, uma visita feita pelo INEP, e a avaliação de desempenho do estudante feita pelo ENAD. Se a gente olhar para ali, a gente vai ver o seguinte: este processo é medido e os indicadores vêm. O primeiro item lá, avaliação externa, avalia processo. E o segundo item, que é o ENAD, avalia a qualidade do resultado. O Kaplan nos diz isso, quer dizer, o mais importante hoje para qualquer negócio é você ter indicadores para medir como está acontecendo aquilo. Se a gente ficar só com medida do indicador do produto final, o desperdício é enorme muitas vezes, porque só depois de pronto você vai ver isso. Então você precisa ter indicadores que meçam o processo em si e todas as etapas do processo e depois a avaliação do produto. Né? E isso está previsto aqui. O SINAS prevê isso. E está prevendo que no curso eu tenho o ENAD. Bom, então, se a gente está querendo medir o que está acontecendo, vamos pegar o ciclo, o que aconteceu com o ciclo. Então, o último ciclo que a gente tem, efetivamente, do ensino superior do curso de administração, fechou em 2018, que foi o último ENAD que foi feito. Né? E aí a gente vai caminhar. O SINAS tem várias finalidades: melhoria da qualidade da educação, orientação da expansão da oferta, aumento permanente da eficácia. Então, essas são as finalidades que estão na lei. A lei relaciona essas finalidades e a gente pode usar isso efetivamente e deveria ter sido usado pelas instituições de ensino para medir isso. O ENAD 2018 teve 121 mil concluintes inscritos, quer dizer, a inscrição para o ENAD é todos que seriam possivelmente concluintes do curso em 2018. Desses 121 mil, 99 mil fizeram a prova. E na administração pública, 4.335 e 3.400 fizeram a prova. Então, o universo de medida que a gente tem como resultado do processo, e a gente não vai esquecer de que o grande caminho para atingir e para fazer essa medição é a diretriz nacional. Então, é calcado na diretriz que essa prova do ENAD é elaborada. Então, aquela regra geral precisa ser cumprida. Eu vou, quando visito, avaliar isso internamente, né? A gente tem as dimensões que avalia isso. E quando eu faço uma prova para avaliar resultado, eu uso essa diretriz como foco para isso. E aí a gente tem, no ano de 2018, não sei se todo mundo já teve oportunidade de ler, 149 páginas de análise deste resultado do ENAD, que pode ser usado por todas as instituições de ensino. Eu estou trazendo só o relatório global do curso de administração nível Brasil. Mas existe também um relatório específico de cada instituição de ensino que consegue avaliar
questão por questão, qual é o objetivo e qual foi o desempenho de cada aluno. Ele não sabe quem é o aluno, mas percentualmente, cada resposta, que percentual respondeu ela, acerta e as erradas. E é possível a gente identificar, a partir do relatório do ENAD, o professor que não trabalhou determinada coisa que era fundamental. Porque a gente tem isso lá na questão específica que a gente consegue ver isso. A gente sabe isso questão por questão. Bom, aí a gente está falando de resultado agora. Média global nível Brasil. Quando a gente, de alguma forma, a gente pega a nota da prova e essa nota da prova vira um tratamento matemático para tornar essa nota relativa do desempenho global, e a gente perde a nota da prova e acaba ficando com conceitos 1, 2, 3, 4, 5. Né? E vocês vão ver a grande diferença disso, o que isso quer dizer. Dizer que uma instituição é 4, dizer que uma instituição é 2, o que isso quer dizer muitas vezes? Então, das públicas, o resultado aí possível é nota 100. As públicas tiveram média 44 e as privadas média 37,5. As universidades 39,4, centro universitário 38, faculdades 37 e os Cefetes 44. A educação presencial teve média 39,5 e a educação à distância 35,4. Nós estamos falando do resultado de 2018. Só o componente, a nota se divide em formação geral e componentes específicos de curso. Aí eu tenho a média só da parte de componentes específicos. Aquele conceito final, ele considera 25% da formação geral, da média de formação geral, e 75% desse conhecimento específico. Essas são as médias só da parte de conhecimentos específicos. Você vê que eu tenho lá 33,5% de educação à distância e 37% de presencial. Questões discursivas. As questões discursivas 1 e 2 são as questões de conhecimentos gerais, e a discursiva 3, a 4 e a 5 de conhecimentos específicos de administração. A questão número 3 era uma questão que tratava de teorias da administração e de gestão de produção. A nota máxima possível dessa questão era 100 e a média Brasil foi 15,3. A questão discursiva 4 era uma questão que versava sobre marketing e relações com o mercado. A nota máxima era 100, a média Brasil foi 14,2. A questão 5 era um caso ilustrativo de vazamento de informações de clientes que deveria e teria que estar sendo tratado no conceito de sistemas de informação, e a média foi 27,4. Bom, para poder selecionar um universo qualquer e ter uma ideia do processo como um todo, eu peguei o ENAD, ele gera notas para cada unidade física da instituição, a filial da instituição que tem aquele curso. Então, se eu tenho uma instituição que tem 4 filiais no Rio de Janeiro, cada um tem uma nota específica de ENAD. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de inscritos e coloquei da ordem da maior para o menor. Então, inscritos praticamente são aqueles que são possíveis formandos. Tá? Então, a instituição PUC-Rio tinha 308 inscritos, 234 fizeram prova e ela teve aquele desempenho ali. Nota de formação geral e de conhecimento específico.
E assim, essas são as 10 maiores num município do Rio de Janeiro, numa determinada, aquele número EMEC, desculpe, aquele número do EMEC ali, é o número de codificação no EMEC do curso onde está localizado. Como eu fui da Uniswan nesse momento, eu sei que a unidade dela é a unidade de Campo Grande. O 117.296 é a unidade de Campo Grande do Rio de Janeiro da Uniswan. Tá? E vocês vão ver, eu tenho as notas de formação e de conceito específico, e lá eu tenho o CPC que ela gerou. Se vocês olharem ali na própria Uniswan, vocês vão ver que ela tem nota 39 para formação geral e tem nota 31 para conceito específico. Aí ele usa aquele conceito de 25% para formação geral e 75% daquela nota de lá. Se a gente for lá São Camilo, por exemplo, ele tem 41 na formação geral, mas São Camilo foi uma nota maior. Não, foi 2, né? Ele tem 41 na formação geral e 32 na formação específica. E ficou com o conceito 2. Então, às vezes, você compara, por exemplo, aquele conceito final do CPC e a diferença é praticamente nenhuma quando você tem um conceito diferente. Você vê que o maior desempenho foi o FRJ, e ainda assim, no conhecimento específico, ele atinge 50% da nota. Eu tive um professor que dizia o seguinte, com relação à média 5, você voa com um piloto que tira 10 em decolagem e 0 em aterrissagem? Mas esse piloto tem média 5. Essas 4 instituições foram as únicas que participaram do município do Rio de Janeiro para a educação à distância. Naquelas quantidades ali de inscritos. Olha a quantidade de inscritos da Estácio. Aí não tem unidade, não. Os polos eles estão todos englobados no curso, desde que ele seja dentro do próprio município. Então, todos os polos do município estão com aqueles egressos ali, e tem 3.600 alunos com possibilidade de se formar, e 2.500 fizeram a prova. E atingiram aquele resultado lá de média. Bom, esse relatório tem 146 páginas e eu tirei 2 trechinhos só da conclusão do relatório, né, feito pelo INEP, né, e disponível para qualquer curso, para qualquer NDE, para discutir isso. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Isso é um relatório global do curso de administração nível Brasil. Uma outra parte, que trata de um outro assunto que também é importantíssimo. Né? A gente tem uma tendência a dizer assim, mas isso é responsabilidade do ensino médio. Só que a gente leva essa deficiência para dentro do ensino superior e, de alguma forma, a gente valida ela para frente. Nós estamos diplomando e esse diploma vem aqui sem nenhum questionamento e tem que ser registrado no Conselho, porque a legislação diz isso. Não é isso? Bom, é isso. O que fazer? Quer dizer, o que eu quis trazer aqui é uma discussão seguinte. É muito importante o que foi feito com relação à diretriz curricular nacional, né? Mas a própria medida e a avaliação disso já é complicado na própria essência do trabalho. A gente sabe que aquele conteúdo todo, que antes era fácil, você trazia conteúdo e conseguia medir conteúdo,
Hoje não pode mais ser assim, porque não é isso que está previsto. E a diretriz não prevê isso. Ela mostra isso para a gente, né? Eu uma vez li, tem uma divisão que se faz do ensino superior em 3 grandes momentos, né? O primeiro momento, a universidade antes do Gutenberg, em que o professor ele tinha que levar o conteúdo que não estava disponível para ninguém. A partir do Gutenberg, o livro complementou esse conteúdo e você não precisava mais trabalhar em tanto detalhe. Você tinha o livro e o aluno ia no livro e lia. E o terceiro momento é depois da internet, né? Hoje, o grande problema que a gente tem com o aluno é fazer com que o aluno consiga separar o que está certo do que vale a pena do que não vale a pena do que está disponível. Mas os conteúdos estão absolutamente todos disponíveis, né? Então a gente precisa muito mais, ou também priorizar muito o que está mais do que a diretriz, né? Porque essa construção e esse acompanhamento e avaliação principalmente, e resultado a partir dessa avaliação do que está preconizado na diretriz, é que interessa para a sociedade como um todo. Quer dizer, a diretriz é um ponto de partida importantíssimo. Agora, ele é um ponto de partida, mas ele é um requerimento que precisa ser cumprido, tanto na visita de uma instituição de ensino, quanto no resultado que está sendo produzido e que está sendo medido pelo ENAD. A gente não pode não avaliar aqueles resultados que estão ali. Quer dizer, se a gente pegar a série histórica dos resultados de determinadas instituições de ensino e tentar verificar o que foi feito nessas instituições, nós vivemos dentro delas. O que foi feito? Hoje a gente tem visto praticamente a desvalorização do professor. A gente tem visto, assim, um professor doutor, ele é muito mais caro do que um professor especialista. Então, manda o doutor embora e contrata um especialista para o lugar. E qual é o resultado disso? Está lá. Tem um indicador que mostra. Então, essa pergunta tem que ficar com a gente. Eu acho que nós do Conselho somos fundamentais para gerar essa discussão. Nós somos muito importantes. O direito resolveu a questão dele. Para ser advogado, sei lá, vai lá e é testado pela OAB. A contabilidade também já fez. O que fazer? Eu fico muitas vezes comparando. O professor do pré-vestibular, ele é um professor que tem foco no conhecimento do aluno. Porque ele sabe o seguinte: a sobrevivência daquela instituição está no índice de aprovação no vestibular. A instituição de ensino superior hoje, ela é que diploma. Então, se ela fingir que ensina e fingir que avalia, ela não finge que dá diploma, ela dá diploma. Então, a gente precisa ter um mecanismo de cobrar isso. Aquele meu problema que eu tentei resolver quando eu fui para ser professor, eu não sei se está resolvido. Tenho dúvida. Então, essas perguntas ficam no ar e a gente precisa fazer alguma coisa. E é isso.